Mas por quê? Porque eu sou a sua mãe. E eu disse que sim. Quem nunca passou por isso? Da mesma forma que eu trouxe outro dia, quando eu tava falando da falácia do ad populum, lembra que você falava pra sua mãe, mas mãe, todo mundo vai. E ela falava, mas você não é todo mundo. Inclusive tá aqui em algum lugar, pode achar no meu IGTV ou no meu YouTube. A falácia do ad verecundiam, por outro lado, ela vai utilizar o argumento da autoridade e não do volume, como é o caso do ad populum. Então, é quando a sua mãe ou o seu pai virava pra você e falava assim, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. E eu disse que sim, e eu disse que não. O argumento da autoridade, ele é muito utilizado por pessoas que estão tentando sair do tema em questão, do objeto em questão. E eles acabam falando, bom, por quê? Porque sim, porque eu sou uma autoridade, eu tô dizendo que sim. Ou quando ele não é falando sobre o próprio caráter e o que configura essa autoridade sobre a vida de outra pessoa ou sobre um tema, é quando eu quero, por exemplo, dizer, vou dar um outro exemplo, tá? Se eu quisesse dizer assim, um dos exemplos que eu falei aqui no ad populum era mais médicos fumam esse cigarro do que qualquer outra marca de cigarro. Se eu falasse o seguinte, o médico tal fuma essa marca de cigarro, o que, by the way, já é um exemplo bizarro, né? Mas enfim, essa propaganda dos anos 50, eles queriam atrelar a imagem do médico por estar num território de saúde à venda de cigarro como se fosse uma coisa positiva. Eu diria, por exemplo, o médico Dr. Fauci ou o Drauzio Varela, sei lá, eu utilizaria o nome de um médico famoso para justificar que algo faz sentido, pois se tal pessoa endossa e tal pessoa é uma expert naquilo, considerada um expoente no seu campo de referência, logo é verdade. Qual que é o perigo do ad verecundiam? Uma coisa é você reconhecer que a pessoa é expert, um estudioso, um acadêmico, um profissional que tem de fato reconhecimento num determinado campo e logo a opinião dessa pessoa deve ser considerada na hora de deliberar sobre algum tema ou assunto. O perigo é você considerar o que essa pessoa fala como verdade absoluta por ela ser uma pessoa que tem esse argumento de autoridade. Então, é como também muitas vezes as pessoas utilizam essa falácia para fazer reducionismos. Então, por exemplo, se eu quero falar que os democratas no geral apoiam o Obamacare, porque o Obama apoia o Obamacare, eu falo o Obama apoia, logo todos os democratas apoiam. O Papa apoia o casamento entre homossexuais, logo todos os padres da Igreja Católica apoiam. Ou, entende? Você pegar quase que uma metonímia, uma parte pelo todo, e colocar debaixo de um grupo uma visão de mundo ou um pronunciamento político sobre um determinado tema atrelado ao ethos de uma figura de autoridade. Tomem muito cuidado toda vez que alguém utilizar um ad verecundiam com você, para você não tomar isso como uma verdade absoluta e irredutível. Por isso que é muito importante a gente sempre fazer um exercício crítico e reflexivo. Legal, essa figura de autoridade falou isso, mas e outras figuras de autoridade? O que elas falaram? Essa figura de autoridade que falou isso, qual que é a visão de mundo e a orientação política dela? Qual que é a formação dela? Qual que é a pegada dela? Então, é muito importante a gente sempre também dissociar a figura, o enunciador, o orador de um discurso do grupo e dessa classe. Pode ser, por exemplo, que um pastor evangélico fale uma groselha, uma abobrinha, isso não significa que o grupo inteiro de evangélicos esteja apoiando e assinando embaixo o que essa figura está falando. Por isso que o ad verecundiam, que é o argumento da autoridade, ele é muito polêmico e ele tem que ser estudado caso a caso para não gerar esses reducionismos. Mas tome cuidado ao tomar como verdades absolutas só porque um figurão ou uma figurona falaram determinada coisa. É preciso exercer um pensamento crítico, reflexivo e interessante, deixa eu estudar outras abordagens, outras visões sobre o mesmo tema e não simplesmente dizer isso é verdade, isso é mentira, porque fulano disse que sim, fulano disse que não. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, é só compartilhar com seus amigos. Aqui no YouTube, segue o meu canal, ativa o sininho. Eu vou estar postando sempre conteúdos semanais falando sobre falácias e sobre retórica e persuasão. Até a próxima!